Pai bendito, abençoa-nos, ó Deus, através dessa escuta da Tua palavra, através da pregação da Tua palavra. Na Tua palavra a vida, na Tua palavra a direção, a edificação. Fala aos nossos corações, Senhor Deus. Inunda o nosso ser, ó Pai, com a Tua palavra, com as virtudes que vêm do alto, que não temos em nós, a fé, a esperança e o amor, que tudo isso somente transborde na nossa vida. A nossa esperança é essa, ó Deus, que venha de Ti, porque as coisas do mundo não nos dão isso, mas do Senhor nós podemos ser providos destas bênçãos, dessas virtudes. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Vocês já viram quando um empreendimento imobiliário vai acontecer em um terreno? Eles tiram os escombros que tem, se tem uma antiga construção, vão lá, acabam demolindo aquilo, aplanam tudo. Começa uma porção de pessoas chegar ali e você vai vendo que coisas novas vão acontecendo, estacas vão sendo colocadas, algo vai sendo erguido, tem barulho, tem que ter cuidado para não ter acidente ali, descobrem desafios no meio da construção. Tinha um pastor nosso, uma das nossas igrejas, logo no início da Nova Vida, comprou um imóvel muito bom lá no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro, e todo mundo se alegrou, e quando a gente foi começar o trabalho, tinha uma rocha enorme, gente. Mas um negócio assim, que ninguém tinha percepção, ou no entusiasmo, compraram sem entender o que é que tinha, mas tinha uma pedra tão grande, ia ser, o projeto da igreja eram 7 andares de igreja, e tinha que fazer um fundamento muito grande. E isso foi um problema, e quase se tornou uma frustração, mas isso fez com que a obra demorasse muito. Foi usado dinamite, gente, era uma pedreira, assim, onde estava, né? E assim, ninguém esperava por isso na época, não tinha essa expectativa na hora de construir aquela obra ali, né? Mas no final construiu, graças a Deus, deu tudo certo, e um templo muito especial foi erguido ali naquela época. Assim, você vai ver nessa passagem o reino de Deus sendo construído. Até o versículo 20, você vai ver os elementos, todos os que estão ali, todos os acontecimentos, o que é necessário para a construção do reino de Deus. Eu creio que também vai servir para a nossa vida pessoal, vai servir para a nossa família, vai servir para essa construção na minha vida, na sua vida, e na igreja também. E nos nossos, que vão precisar conhecer o Evangelho também. Versículo 1. Eu já preguei o versículo 1, mas eu queria ler ele e a gente vai expondo aqui. Como essa homenagem à leitura da Palavra de Deus, aí eu vou pedir que você se coloque de pé nesse momento e vamos ler o versículo 1 novamente, todos. Está aqui, vamos lá. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Fique à vontade no seu lugar. Faço questão de falar dessa palavra que está aí, que é o Evangelho, como início da nossa mensagem para a construção do reino de Deus. E quero valorizar demais, porque quando as pessoas dizem assim, pregue o Evangelho, muitas vezes as pessoas estão falando, na cabeça das pessoas, aquela regra de evangelismo com 3 pontos ou 5 pontos de evangelismo ali que você coloca o homem, Deus criou a terra, o homem, criou o ser humano para viver com ele, o ser humano caiu e precisou de um salvador. Então a gente transmite o evangelho de uma maneira sistemática, como se fosse uma teologia sistemática. Mas veja só, nessa época, quando se falava Evangelho de Jesus, era contar o Evangelho, era contar a história de Cristo. Porque as narrativas, as pessoas prestam atenção, e as narrativas têm um impacto espiritual e emocional muito grande, e fazem sentido no meio da história. Então, por que é que nós somos pregadores do Evangelho? Por que é que eu e você? Por que é que uma igreja? Porque ela conta as histórias acerca de Cristo. Porque em todas as histórias há ali embutido o plano de salvação, os motivos pelos quais. Então, se a gente... eu reuni... Eu não vou pregar tudo isso não, porque não dá tempo, porque ele é muito sintético, mas são 160
perícopes para pregação tem nessa mensagem. Vou explicar. Perícope é a unidade completa onde você prega, onde tem uma introdução, os pontos e você prega. Há 150 textos para serem pregados no Evangelho de Marcos. Eu não tenho condição de pregar assim. Eu vou pregar 20, aqui eu vou passar por 6 deles, que poderiam ser 6 mensagens diferentes. Mas a intenção de Marcos era que fosse muito sumarizado, muito rápido. E que nos outros evangelhos, os outros evangelistas explicaram. Mas aqui é essa passada rápida. Aqui é o carro que ele chega no lava-jato e tem que receber aquela chuvarada ali e tira logo, né, a lama pesada, dá aquele trabalho. Depois a gente explica umas coisas. Claramente o que aconteceu nos 4 evangelhos é isso. O Evangelho de Marcos é uma narrativa muito rápida, sucinta. Você olha assim, a tentação de Cristo. De Cristo foi para o deserto ser tentado. Ponto. Marcos fala isso. Mas como assim? O que aconteceu? O que é que ele fez lá? O que é que Satanás falou para ele? Aí os outros explicam. Mas veja só a importância desse início. O que é a pregação do Evangelho? É a gente recontar a história de Cristo. É a gente falar de Cristo. É essa história ser compartilhada, as pessoas conhecerem a história de Cristo. Se a história de Cristo estiver viva na nossa vida, na nossa boca, na nossa igreja, na nossa sociedade, nós estaremos sendo evangelistas. E ele fala isso. Aqui está o Evangelho, eu vou começar a contar a história. É isso que Marcos está falando. Esse é o Evangelho de Cristo. Essas são as boas notícias e as novidades. Versículo 2, vamos lá? A igreja fazendo a leitura já. Até o versículo 3. Vós... Nós estamos vendo agora o Evangelho sendo legitimado. Ele é legitimado pelas profecias. Não é um evento sem legitimação de Deus, e nem histórica e nem espiritual. Ele tem legitimação. Ele fala aí, o livro de Isaías, as profecias. Então, Marcos está revelando que Cristo é o cumprimento das profecias. Há um detalhe, se você for ver, esse texto ele não é 100% Isaías. Ele tem parte em Isaías e parte em Malaquias. Os mais versados na palavra estranham isso quando ouvem essa passagem. Tem uma explicação interessante sobre isso, porque aqui ele fala que é o livro de Isaías e coloca 2 livros, fala Isaías e fala também outro profeta. A coisa interessante de citar os 2, e eu fiquei sabendo através de um judeu, nem cristão ele era, e para ele se satisfez na hora, é que nas sinagogas você tem 2 tipos de documentos. Você tem uma reprodução da Torá, que fica no meio da sinagoga, e você tem os papiros ou os pergaminhos, melhor dizendo, os pergaminhos. E os livros dos profetas estão junto ao livro de Isaías. E é normal entre eles, quando vão fazer citações, como a gente fala assim, está no Evangelho, isso, está assim. Então, o próprio judeu não cristão falando, não, é porque ele é um judeu e ele é versado. Então, na prática, a gente fala isso, como está lá, por exemplo, no Evangelho, como está lá no Antigo Testamento, como está lá. O primeiro nome do livro do pergaminho era o nome que se dava para todos os livros que estavam. Então, Marcos está revelando muito a influência da formação que eles têm com relação às Escrituras. Aí ele fala lá, não, tá em Isaías. É por isso que explica. E quem entende do judaísmo fica muito satisfeito quando ouve essas declarações, porque fala assim, a gente fala assim o tempo todo mesmo, é dessa maneira, porque são as subdivisões que a gente usa que tem a ver com o início de cada livro no pergaminho. Mas quem é esse mensageiro que está sendo apresentado? É João Batista. Porque um grande profeta se levantaria para anunciar e endireitar o caminho do Senhor. Ele preparou. Eu dei aqui o exemplo, a ilustração, a metáfora de uma construção. Na minha opinião, ela é perfeita para isso, porque foi isso que ele fez. Ele veio preparar o caminho. Então, haviam questões para serem... como você vai preparar um caminho para uma obra. Tem buracos, tem vales, você tem que aplainar, você tem que erguer algo, você tem que preparar tudo. Quando uma autoridade é na frente, eles enviavam mensageiros. Os mensageiros viam onde é que ele ia ficar hospedado, quais são as coisas que facilitariam, que impediriam, e o mensageiro anunciava a chegada da pessoa. Isso tinha sido anunciado. E agora eles estão falando, quem é esse profeta agora que está fazendo isso? João Batista.
Porque no tempo de Jesus, João Batista era o cara. João Batista estava no auge do maior ministério profético do seu tempo, era João Batista. João Batista, ele era o Ed Sheeran da cultura da época dele, né? Eu não sei se eu estou desatualizado, né? Mas João Batista era o cara, ele era o Cillian Murphy do cinema, assim, ele estava ali, lá, todo mundo sabia quem era, o cara estava arrasando no pedaço, os desertos estavam cheios, as pessoas saíam de Jerusalém, o texto vai falar que toda a cidade, toda a região, e saía da cidade, ia para o meio de um deserto, ver o cara pregando no meio do deserto. Então, para esse tempo, foi muito importante essa referência aí colocar. Então, ele é legitimado pelas Escrituras, legitimado pela história, legitimado por esse profeta que está falando ali. Ele está trazendo a legitimação de Cristo e do Evangelho de Cristo ali. E dá características da obra de João Batista, né? Voz do que clama no deserto, ó, igualzinho, tudo como a profecia falou. Uma 700 anos antes de Cristo, a outra 400 anos antes de Cristo. Vê o quanto tempo, e a gente está vendo a realização, a consumação dessas profecias, dessas duas profecias acontecendo. É João Batista mesmo, é um mensageiro, está preparando o caminho, é a voz que clama no deserto, prepare o caminho do Senhor e endireite as suas veredas. Versículo 4, acompanhe comigo. E foi assim que João Batista apareceu no deserto pregando o batismo de quê? Importante isso, um batismo de arrependimento para remissão dos pecados. E toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam até ele. E o quê? Confessando os seus pecados, então eram batizados por ele no Rio Jordão. Vejam, não era o batismo o símbolo de você pertencer ao judaísmo. O símbolo de você pertencer ao judaísmo era você ser circuncidado, por exemplo, os homens. Essa era a união. Para que um batismo? Para que um batismo de adultos? Porque, certamente, aquela religião já tinha se deteriorado em algo, como nós chamamos assim, uma religião cultural. Ela funcionava, ela existia, mas nada na vida daquelas pessoas provava que elas estavam vivendo o que aquela religião falava. E aí, veja bem, o evangelho não foi pregado ainda não. Esse homem está pregando para que judeus se tornem judeus melhores. Esse é o batismo de João. Entendam? Ele ainda está na antiga aliança. Ele é o último profeta da antiga aliança. Jesus está chegando agora. Ele está na dobradiça ali da antiga e da nova aliança. Então, esse não é o batismo evangélico. Esse ainda é uma chamada para que o temor de Deus volte ao coração das pessoas do seu tempo. Jesus vai se utilizar desse batismo para nos ensinar que nós precisamos dessa nova vida, termos a consciência dessa nova vida. Esse é um dos motivos porque a gente crê no credobatismo e não no pedobatismo. Porque é um tipo de confissão pública que estamos arrependidos. Mesmo a antiga aliança tendo a circuncisão, ele agora estava dizendo que aquelas pessoas precisavam se arrepender dos seus pecados. Tanto é que nos outros textos, não neste mostra, mas há pessoas que vêm se batizar, ele falava, não, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Voltem dando frutos dignos de arrependimento. Quando vocês derem frutos, não é só dizer não, gente. Era fruto digno de arrependimento, vocês venham que eu batizo vocês. E isso é uma das coisas que a igreja herdou. A igreja é que dá, a pessoa traz a profissão de fé e a igreja confirma. Se a igreja fala assim, essa pessoa não anda nos caminhos do Senhor, não tem batismo. Porque ela tem que dar frutos de arrependimento. Se chega uma pessoa dizendo, isso não é crente não, gente. Onde ele está animado aqui, ele está gostando aqui. Na igreja ele é uma coisa, fora da igreja ele é outra coisa. Então, voltem, dando frutos dignos de arrependimento. Isso mostra a profundidade da nossa conversão também. E da herança que nós estamos recebendo de João Batista e como Cristo pega o batismo e traz como sacramento para dentro da fé cristã. Então,
ele está ali trazendo essa mensagem fortíssima e preparando os caminhos do Senhor, denunciando, olha, a frieza na antiga aliança, as pessoas não estão vivendo a antiga aliança e agora se arrependam disso. E olha, gente, versículo aqui, agora número 4. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Versículo 5. E toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam até ele e, confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. A roupa de João era feita de pelos de camelo e ele usava um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Muita informação aqui, importante. A Bíblia profetizou que ia ter um novo êxodo antes do Messias. O Messias ia fazer isso. Nós estamos vendo um êxodo de pessoas no deserto, indo. É um dos cumprimentos proféticos do Antigo Testamento. É essas pessoas se movimentando, porque essa nação nasceu no deserto. O deserto, emblematicamente, é muito importante para o povo de Deus e para essa nação, porque ela nasceu no deserto. Foi ali naquela região, ali fugindo de Faraó, que se estabelece ali a partir do Sinai e chegando aí sim na Palestina, é a nação do deserto. Então, é um recomeço no deserto também que acontece. É outra simbologia importantíssima. É ali onde está sendo anunciado o novo reino. É o segundo deserto mais importante, né? Está sendo anunciado, talvez o deserto mais importante agora, sendo anunciado o reino, chegando o reino de Deus. Uma outra questão fundamental. Esse homem, ele era um exemplo de só depender de Deus. Ele foi para o deserto, comer a comida do deserto. E foi vestir as roupas do deserto. Ele não usou a roupa da cidade. Era o couro dos bichos, era a pele dos animais. Ele comia gafanhoto, ele comia mel. Ele era uma prova de que os filhos de Deus podem depender de Deus. João Batista é uma prova para a gente. E aí explica por que as pessoas que vão vir em seguida vão entregar tudo. Porque parece óbvio que as pessoas deixem tudo e sigam, porque é nessa pegada que o evangelho chega. Nem só de pão viverá o homem, mas de quê? De toda a palavra que procede da boca de Deus. É esse o contexto da chegada do evangelho. Vamos lá, vamos vendo. Então, esse homem é o cara da contracultura que rompeu com tudo. Eu não dependo de vocês. Eu não dependo de um centavo de vocês, eu não dependo. Eu não dependo de nada do que a urbe faz, do que a cidade faz. Eu não dependo nada do que esse mundo faz. Quem me sustenta é Deus. Essa é a autoridade desse profeta. É isso que ele vive, é a palavra, é chegar todo mundo lá. O texto em Mateus fala que chegaram pessoas ligadas à elite religiosa. Ele fala não para vocês só voltem aqui quando vocês apresentarem frutos dignos de arrependimento. A coragem, a entrega, a consagração desse homem, sabe, o grau de doação e de envolvimento no reino de Deus. Esse era esse profeta, gente. Versículo 7. E João pregava dizendo: depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de, o quê? Curvando-me, desamarrar as correias de suas sandálias. Acho que eu vou deixar João Batista para explicar mais para a minha aplicação. Tem coisas aqui que acho que vão servir mais na aplicação. Vamos adiantando, senão eu não faço o texto e não consigo nem aplicar tudo. Versículo 9. Toda a igreja lendo, leia aí. Nós vamos agora já entrar no... Olha quantas informações. Saímos, João Batista. Os outros evangelhos explicam muita coisa. Falam João Batista como ele pregava, o que é que ele pregava, como aconteceu a transição, como eles chegaram. Marcos é muito objetivo. Ele quer apresentar rápido para a gente. Já entra na tentação. Vamos ler versículo de 9 a 11. Toda a igreja lendo.
Eu falei tentação, né? Mas é o batismo de Jesus. Eu falei certo, acho que eu falei o batismo, né? Deixa eu explicar algumas coisas aqui sobre essa. Toda essa geografia é a geografia importante do que está acontecendo ali, onde Jesus está trabalhando o seu ministério, onde ele iria trabalhar o seu ministério. João Batista fala de um batismo nas águas e está dizendo que ele vos batizará com o Espírito Santo. Isso era uma novidade. Quem é que pode fazer isso? Ninguém pode fazer isso. Somente Cristo. O batizador no Espírito Santo é Cristo. E seguindo a lógica do que ele está fazendo, ele está dizendo que essa experiência ela vai ser exclusiva a partir da nova aliança. É com esse novo profeta que está vindo, chamado Jesus Cristo. É o Messias que vai batizar. Até agora eu estou batizando com essa água. Aquele que vai ser com água e pelo Espírito Santo. E essa é uma grande novidade. E ela é uma experiência produzida a partir da nossa conversão. A partir do batismo nas águas, em seguida, o batismo no Espírito Santo. Eu não estou muito preocupado em falar em sincronidade, quem vem primeiro, quem vem depois, porque Deus faz do jeito que Ele quiser. Amém, gente? A importância é da obra, a gente lembrar disso, a obra do Espírito Santo na nossa vida. Amém, gente? É algo sobrenatural. É um ministério superior ao de João Batista. João Batista falou, olha, vocês estão impressionados com o meu ministério aqui, vocês acham que esses seguidores todos aqui no Spotify e no Instagram, vocês acham impressionante? Vocês vão ver o que vai vir aí agora, o que ele é capaz de fazer. Vocês vão ver o que esse homem é capaz, ele vem no poder do Espírito Santo. Ele está anunciando isso sobre Jesus. É isso que ele está trazendo, é ele é que vai fazer, ele vai batizar com algo que eu não faço, ele vos batizará com o Espírito Santo. E que eu quero que a igreja, posso dizer isso, que nós dependamos dessa obra do Espírito Santo sempre na nossa vida. Tem coisas aqui, como, por exemplo, a pomba, né? Não há uma citação de pomba na antiga aliança, falam que é o Espírito Santo, não tem. E todas essas imagens têm a ver com o Antigo Testamento. Gente, Jesus era o Antigo Testamento em pessoa, carregando, ele se movimentando. Era o Antigo Testamento móvel. Onde você vê Cristo e as coisas de Cristo, o Antigo Testamento está presente, sendo cumprido, todas as imagens, tudo ali tem a ver com o Antigo Testamento, porque ele é o cumprimento da Antiga Aliança. Então, se você qualquer coisa que liguem você olha para Cristo, tem coisa do Antigo Testamento que ele está mostrando, está evidenciando. Por quê? Porque aquele povo precisava ver esse cumprimento acontecendo. Onde a gente vê uma pomba no Antigo Testamento, um passarinho desse no Antigo Testamento? Quem quer dar um chute? Quem está? Lembra? Na onde? No dilúvio, na arca, mostrando o novo tempo. O que a pomba veio dizer? Que agora o quê? Que as águas baixaram e que agora vinha um novo tempo. E que um novo tempo pós-diluviano. A pomba desce, faz associação direta com o Espírito Santo ali, a partir dali se associa a isso, mas ela, para quem está de fora e está vendo aquela pomba, a simbologia tem a ver com esse novo tempo. É o fim do batismo nas águas, assim, é o fim do ministério, o fim do que o máximo que podia acontecer ali, e vem essa nova era do Espírito Santo. E a pomba que está anunciando, em vez de ter um graveto, um ramo na boca, ela está anunciando algo. Né? Agora o Espírito Santo está falando, agora uma voz aparece, esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Então é isso para a gente, é a abertura da arca, que mostra um novo tempo para a gente, e esse novo tempo chegou para a glória de Deus, amém? Para a bênção da nossa vida, chegou ali, né? Você é meu filho amado e quem me compraz. Eu não tenho tempo de fazer comparações com João Batista e Cristo, mas João Batista teve a família dele ao lado dele, Cristo provavelmente ficou órfão muito cedo, teve toda aquela coisa, e agora você vê o Pai, o verdadeiro Pai de Cristo. Vê, tem uma coisa psicanalítica aí, e ele chega para o filho e ele fala assim, você é meu filho amado em quem me comprazo. Ele ali fala o que uma criança, que alguém gostaria de ouvir do seu pai. Deus fala para Cristo ali naquela hora. E essa voz não é só para confirmar o ministério. Ali tem tudo que um ser humano precisa, tem tudo que é importante para a vida de alguém. Como seus filhos vê o pai falando, você é meu filho amado,
em quem me compraz. É uma coisa de uma cura, uma coisa de uma libertação, de uma confirmação, mas é muito maior do que isso, é algo muito profundo e muito amplo para entender o tamanho de uma frase de um pai falando para um filho, algo como isso. No bar mitzvah, essa é a frase falada. O pai chega, coloca o filho ali, faz uma festa e levanta no meio da cadeira. E quando ele coloca o pai, diz assim: você é meu filho amado, em quem me comprazo, na presença de todo mundo. Não há registro que Cristo tenha tido isso. José não aparece mais nas Escrituras. As teses dos eruditos é que o seu pai morreu muito cedo. Ele era órfão de pai. Então ele ali está naquele dia. Cristo está pegando, Deus está pegando o seu filho, colocando naquela cadeira, levantando num bar mitzvah e falando assim: você é meu filho amado, em quem me compraste, usando as mesmas palavras que se falava na cerimônia. Amém, gente. Versículo 12 fala assim: e logo o Espírito conduzia Jesus ao deserto. Eu volto a falar da importância do deserto, onde ficou durante 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com feras e os anjos o serviam. Meus irmãos, Cristo ele viveu a experiência de conhecer o deserto como a antiga aliança conheceu. Eles ficaram 40 anos no deserto. Ali, Cristo ficou ali no deserto, sozinho, caminhando, sendo tentado. Há escritos religiosos não canônicos que davam a ideia de que naqueles 40 anos de Moisés, isso eram coisas populares que existiam, ele tinha sido tentado por Satanás dessa maneira, e todos os patriarcas tinham sempre tido contatos com Satanás. E isso era uma resposta, provavelmente, era um cumprimento, mas o que eu quero dizer, tinha que acontecer, mas a divulgação desse evento, a importância, era para revelar o tamanho da experiência de Cristo, que era superior às outras tentações, e que o próprio Satanás parou para tentar ele. Não pense que o deserto é como a gente vê aquele deserto, aquele areial. Não é assim aquela região. Aquela região é extremamente acidentada. Ele vai ter que subir vales e montes. Os animais ficavam nas cavernas, espreitando as suas presas. E ele está lidando com isso, com feras que saem de dentro de uma caverna. E você quer dormir de madrugada e você entra no meio de uma caverna, você encontra uma fera ali dentro. Então, esse foi o ambiente inóspito. E no meio dessa provação, dessa tentação, do esgotamento total de Cristo, Satanás aparece para tentá-lo. Essa tentação é muito profunda, isso seria um outro sermão para eu falar aqui agora, mas o importante a gente entender é que Cristo venceu a Satanás. Amém, gente? Ele vai vencer Satanás em todos os embates, até chegar à cruz do Calvário e vencendo Satanás de todas as maneiras ao longo do seu ministério. Lembre-se, os rabinos não conseguiam expulsar demônios. Autoridades não conseguiam desfazer a ação dos demônios. Satanás está sendo expulso pelo poder de Jesus Cristo. Então, isso é uma novidade, isso é uma revelação tão profunda. Alguém que tem autoridade sobre Satanás e que você enxergue Cristo e a vida espiritual e a construção do reino como uma vitória contra as obras de Satanás, contra as tentações. Esse inimigo que vai aparecer na minha vida e na sua vida também. E vamos precisar vencê-lo também, como Cristo venceu, dizendo o que? Em todas as respostas, o que ele dizia? Está escrito. Amém, gente? Usando a palavra, usando o Evangelho. Vamos seguindo. Ele fala aqui do começo do ministério de Jesus. Eu acredito que é um pouco mais fácil da gente entender os contextos. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependam-se, creiam no Evangelho. As frases de João Batista. Cristo está falando as frases agora. Arrependam-se, creiam no Evangelho. Então nós temos que entender que uma religião como a fé cristã, ela já na sua essência, ela não aceita esse tipo de expressão cultural, fria, um tipo de expressão nominal do Evangelho. Ou você vive o estado de arrependimento, ou você vive esse estado, ou nem fé cristã isso é. Já nasce com isso. Você pode ter a religião que for, arrependa-se e creia no Evangelho. Amém? Esse é o motivo porque
pessoas de outras religiões precisam entender o Evangelho. Católicos precisam entender, porque a pregação evangélica é uma pregação do ponto de vista que herda de João Batista e assume completamente a percepção de Jesus. Arrependam-se dos seus pecados e vivam essa nova aliança. Esse é o Evangelho, porque o cristianismo se deteriorou com o passar do tempo numa religião muito parecida e morta e ritualística, como era a antiga aliança. Então, os profetas da reforma protestante, o pregador do Evangelho, o evangélico, o que ele está falando qual é a pregação nossa? É contar a história de Cristo e dizer o quê? Arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se, viva nesse estado. Por isso que a mensagem evangélica é poderosa desse jeito. Por isso que a diferença... Se já existe cristianismo no mundo, o que é que Deus permitiria a gente? Porque se desengringolou em uma religião extremamente ritualística. E o que a gente fala? Quando a gente está aqui, nós temos que levar o evangelho para aquela cidade. Já tem igreja católica. Mas a gente fala o quê? Temos que levar o evangelho para aquele lugar. Pode ver que essa é a unção da igreja evangélica. Temos que levar o evangelho para aquele lugar. Temos que levar o evangelho para aquele lugar. Temos que levar... E qualquer um fala, qualquer evangelista, qualquer pastor não fala, nós temos que levar o evangelho para aquele lugar. Porque é isso mesmo. Nós temos que levar a mensagem de arrependimento para aquele lugar. Porque as pessoas já vivem como se não estivessem mais arrependidas da sua vida. Elas já estão em aliança com o mundo, elas não vivem como João Batista vive, elas não vivem como Cristo vive, elas não vivem como Simão, Tiago, como todos os outros personagens aqui vão viver. Elas não vivem mais isso, elas já estão completamente fazendo parte do sistema. A sexualidade delas é igual ao sistema, a maneira de ganhar o dinheiro, a maneira de falar, tudo é igual ao sistema. Dependem completamente do sistema mundano. Arrependam-se e creiam no Evangelho de Jesus. Essa é a mensagem do Evangelho. Por isso a ênfase, a urgência do Evangelho. Por isso que a mensagem tão viva e poderosa é a mensagem do Evangelho de Jesus. Por isso que eu estou pregando aqui na ponta dos pés. Porque essa é a mensagem do Evangelho, meus irmãos. É isso que faz que a gente se levante. Foi por isso que eu abandonei tudo na minha vida. Foi para pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Amém, gente? Vamos lá. Versículo 16. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu os irmãos. Quais foram os irmãos? Continue a leitura. Estavam trabalhando. Por quê? Eles estavam trabalhando em quê? Eram pescadores. Informação importante. Depois, continua. 17. Essa percepção muito importante. Primeiro, eles eram trabalhadores, pescadores, dependiam daquilo. Eu vou dar um novo propósito para a vida de vocês. Esse, para mim, gente, é demais. Porque João Batista revela muito propósito. E agora Jesus está me dando um novo propósito para a vida dessas pessoas. Vejam, ele usa o propósito da profissão. É na profissão que você vive a maior parte do seu tempo. Um profissional dedicado gasta mais tempo no trabalho do que em casa, do que na igreja, do que em qualquer outro lugar. É no trabalho. Ele pega aquilo dali e fala assim, vocês vão ser pescadores de homens, seres humanos. Ele muda o propósito da vida daquela pessoa. Versículo 18. Eu gostei da versão, né? Como é que a Iná fala aí? Pescadores de gente. Mudou. Eu tenho que ver o original se está lá homens ou gente, mas o significado é todo mundo. Amém? Versículo 18. Então, eles deixaram imediatamente a gente. A urgência do reino, gente. Causa muita expressão. Isso vai acontecer na época aqui. Mas é muito comum na pregação do Evangelho, muita gente fala, agora não, tem isso, tem meu pai, tem minha mãe. Se eu fizer isso, mamãe tem um troço. Se eu me converter, me botam de fora para casa. Não, me batiza na igreja católica, porque se eu me batizar, eu não vou arrumar um problema. Batiza minha filha na igreja católica, porque se eu batizar, não vai ter um problema na minha casa. Não tem isso, gente, no Evangelho. Não tem essa negociação no Evangelho. Não existe isso. É pegar ou largar. Você pode até falar e a gente vai compreender, não posso. Então, faça quando puder, não tem problema. Mas não tem como querer fazer uma média com o Evangelho. Você viver um pé no mundo e um pé aqui, um pé na outra religião e um pé aqui. Não há como fazer isso no Evangelho de Jesus. Não tem. A conversão é total.
Ou ela acontece ali a partir daquele momento, ou então ainda se dedique às coisas que o seu coração ama e vai. E não tem jeito. Evangelho é conversão. Amém, gente? Evangelho é vida totalmente entregue. Vamos lá. Então, versículo 18, todos lendo novamente. Leiam 19 em diante. E logo o quê? Bem, agora você percebe que outro tipo de pescador, né? Agora são empresários, porque Zebedeu tem um barco e tem empregados. Então, você está vendo esses aí, filhos dessa aristocracia burguesa, também deixando tudo. E o pai fica lá trabalhando. Veja bem, muito provavelmente não foi feita a vontade do pai, porque se tivesse sido feita a vontade do pai, o pai seria um cristão convertido no momento. E o pai, o que ele fez? Ele sai à revelia da vontade do pai e vão seguir o evangelho. Meus irmãos, eu fico vendo esse tipo de preço que Cristo escolhe para todos os seus discípulos. E em todas as páginas do Novo Testamento é assim. É você dar tudo para o Senhor. É tudo para o reino de Deus. Tudo. A gente abandona a antiga religião. Se tiver que mudar. Veja, nem todo mundo o Senhor muda a profissão. Porque nem todo mundo se tornou apóstolo. Apóstolos são 12 apóstolos. Nem todo mundo vive em tempo integral para o evangelho. Mas todos abandonam o que tinha que ser abandonado das suas vidas em nome do evangelho. Amém, gente? Abandonam seus pecados. Abandonam suas alianças com o mundo. Abandonam o que tinha que ser abandonado por amor a Cristo. Amém, gente? Tem João Batista antes, falando de Cristo, já apontando. Era a elite religiosa. Ele era filho de Zacarias e Isabel. A elite, filho da elite religiosa. Tem 2 proletários aqui, 2 trabalhadores, que é o Simão e o André. E tem 2 burgueses aqui, que eram os filhos de Zebedeu. Não tem nada que impeça de alguém servir ao Senhor Jesus. Ele chama a todos. E em Cristo, todos nós deixamos todas as nossas classes, deixamos tudo e seguimos ao Senhor. Todos os compromissos são deixados. João Batista foi criado por um filho de um sacerdote, gente. Zacarias. Aquele mesmo que fica mudo quando ouve a história de Isabel, não acredita, fica meio cético. E só quando escreve ali o nome de Jesus, o pessoal queria dar o nome dele para Jesus, para João. E ele coloca o nome que o anjo Gabriel tinha dito para colocar. Quando ele coloca lá que ele... Ok. Veja o preço disso daí. E todo mundo abandonou toda a sua herança, todo o seu legado, toda a sua história, tudo que tinha em nome do Evangelho, em nome do verdadeiro Evangelho. Amém, gente? Em nome do verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Tenho 2 aplicações rapidíssimas para a gente fazer. A primeira, você percebe aqui que para o reino de Deus ser construído, ser estabelecido, algumas coisas são muito claras. Em primeiro lugar, precisa-se de um Salvador. Amém? Você pode isso? Precisa-se de um Salvador. Pode falar isso? A segunda, precisa-se da palavra. Amém? Nós vamos precisar também do desapego às coisas desse mundo. Nós vamos precisar também, além de um Salvador, da palavra, do desapego às coisas desse mundo, de uma luta contra Satanás. Nós lutamos contra o diabo. Eu e você. Talvez a gente viva num estilo de vida meio juniores, meio adolescente, sem entender muito as coisas na maturidade espiritual, mas deixa eu lhe falar, no dia, antes de você se converter, Satanás já estava querendo tirar você desse caminho. E nós vamos lutar contra o maligno. Sempre, não há como a gente não entender isso. Além da luta contra o reino das trevas, nós vamos precisar mobilizar gente para a obra de Deus. Vamos ter que mobilizar, chamar os nossos amigos,
levar o evangelho para eles. Como a gente mobiliza essas pessoas, nós preparamos o caminho para eles, como o João Batista preparou. Nós vamos levar, vamos chamar para o reino, vamos convidar. Chama para Cristo teus amigos, chame para Cristo os seus colegas, chame para Cristo seus parentes, chame para Cristo seus vizinhos. Fale, conte as histórias de Cristo e diga que Cristo está chamando eles para ser um discípulo dele, para ser um seguidor dele. Era assim que era o evangelho, eles iam contando a história, o Messias chegou, vem, eles vinham, eles faziam parte disso. Essa é a construção do reino de Deus. Aquilo que aconteceu na sua vida, agora está sendo replicado na vida das outras pessoas. Amém, gente? Essa é a obra que eu falei no início, né? Que chegavam os equipamentos, montavam. Essa é a obra que não para do reino de Deus, um Salvador, a palavra, o desapego às coisas do mundo, a obra do Espírito Santo, a luta contra o diabo, a mobilização de pessoas através da evangelização. Esse é o reino. Você está fazendo parte desse reino? Ou é do seu reino que você... É a obra o que está acontecendo? Ou você ainda quer envergar Deus para fazer uma obra sua? Estão entendendo a profundidade? Não, eu quero, porque é isso que acontece hoje nas igrejas. Não, eu preciso de Deus para resolver meus problemas, para resolver meu projeto pessoal. E Deus é abençoador, Ele vai abençoar. E Deus não quer que você, se você não for chamado para um tempo dedicado profissionalmente, exclusivo à obra de Deus, Ele quer, inclusive, que você fique o seu trabalho e seja muito bem sucedido, cresça, sustente sua família e faça. Mas eu estou falando mais do que isso. Tem projetos e sonhos pessoais que nós precisamos colocar na cruz de Cristo. Amém, gente? E é Ele que tem que governar a nossa vida. É Ele que tem que dirigir. Normalmente, os nossos projetos sem Deus são projetos carnais. São projetos que o pecado também vai nos atingir ali, que vai mexer na imagem de Deus na nossa vida, sofreremos muito mais. Você acha que você acha que o preço é mais alto de João Batista ou dos filhos de Zebedeu? Meu irmão, o preço é o inferno. É só parar para pensar, essa é a lógica. Se não é Deus, é inferno. Qual é o maior preço? Quem está pagando o maior preço? Quem não está pagando o maior preço são os não seguidores de Cristo. Os seguidores de Cristo veem que é tanta oportunidade, é tanta bênção, é tão maravilhoso seguir o Senhor, que eles dão tudo para seguir o Senhor Jesus. Não é nem o preço, é por isso que Cristo que pagou o preço. A gente só está aproveitando o reino, gente. A gente só está recebendo as bênçãos do reino, é isso que eu e você temos que entender. Não há, é porque nós invertemos a pirâmide dos valores. Tudo que eles abrem mão é o que nós queremos, mas quem entendeu o reino quer tudo o que eles querem. Quem quer o reino quer tudo o que eles querem. Vê valor em todas as coisas que os apóstolos queriam e querem, eu quero esse reino para mim, ele é muito bom. Esse é o reino de Deus. Amém, gente? A palavra radical é uma palavra pessimamente usada nos nossos dias. Tem conotações assassinos, problemas políticos, mas o evangelho, ele é extremamente radical. Extremamente, ele radicaliza nesse sentido de que nós assumimos essa identidade, a identidade de Cristo e do reino de Deus para a nossa vida. Muito forte a mensagem do evangelho. Mas eu quero dar a segunda aplicação para a gente. Só vou ficar em 2 aplicações. Essa, para mim, é uma aplicação, meus irmãos, que mexe muito comigo. Volto para João Batista. Tem a ver com a primeira, é o tamanho dessa consagração, João Batista. Vamos lembrar um pouquinho. João Batista, ele é primo de Jesus, é mais velho 6 meses do que Jesus. Ele cresce ouvindo a sua mãe, que o seu primo mais novo, que ninguém sabe quem ele é, que não fez nada ainda, que não mostrou nada, é o Messias. Tu vai crescer numa casa dessa. Isabel e Zacarias devem ser super empolgados com essa história. Mas tu é um menino ouvindo que os seus pais são talvez mais empolgados com outro primo do que com você. É o Messias, cara. Ele é o Messias, cara. João, ele é o Messias. Tu está aqui para preparar o caminho dele, João. Tu aqui está para ajudar o teu primo, João. Tu cresce com isso. Teus pais são famosos, o outro lá na miséria em Nazaré. Tu é cheio de dons, já está começando a provar isso. Tu é o cara. E o outro está caladinho lá, sem fazer nada.
Ele vai crescendo com isso, meu irmão. Ele vai crescendo com isso. Chega, ele está no auge do seu ministério. Tudo, todo mundo. As autoridades religiosas estão querendo se batizar com o cara. E o cara esnobando. Voltem, saem daqui, vocês. Aí um dia o primo dele aparece, lá na outra margem do rio. Quando o primo dele aparece, sigam ele. Sigam. Ele acaba o ministério dele. Ele fica sem ninguém. A palavra aceitar, que eu sei que tem um problema no mundo reformado com essa palavra, porque nós cremos na predestinação. Para mim, o uso, porque é João Batista que usa a palavra aceitar, por isso que também os evangelistas gostam de falar, aceite a Jesus, aceite. Porque é João Batista que, quando vê Cristo, fala assim, aceite a Cristo. Porque esse aceite, ele não está falando como Deus salva a pessoa. Ela é extremamente psicológica, essa questão. Eu tive que aceitar isso, gente. Eu tive que aceitar essa história na minha vida. Aceitem vocês também. Ele é o Messias, é Ele. Aceitem isso. Aceitem a Jesus Cristo. A gente já ouve falar de Cristo há muito tempo. Mas a gente não aceita porque a gente quer outra vida. A gente não quer a vida que Zacarias e Isabel queriam para a gente, que a gente vai ter que se colocar abaixo de Cristo, que a consequência da morte era prevista. Tudo isso, gente, os dois sabendo os seus destinos, gente. O cara chega e vive uma história dessa e vai preso. E a alegria dele é toda em quê, de João Batista? É saber se o reino fica com dúvida, porque ele é ser humano igual a mim e você. Será que é ele mesmo ou vai vir outro? Qual é a resposta de Cristo para João Batista? Diga para ele que os coxos estão andando, os cegos estão vendo. Ele fala do reino acontecendo. Aquilo quando entra dentro daquela cadeia, daquela penitenciária, às vésperas da sua condenação, às vésperas da sua morte. Quando João Batista, aquilo é alegria para ele. Foi para isso que eu vim. Para que meu primo pudesse ser o Messias. Foi para isso. Para mim, João Batista, hoje eu sei que a gente fala de Cristo, mas a gente tem que lembrar muito de João Batista. O texto fala que ele chega para Jesus e diz assim, eu não sou digno de amarrar. Nós lemos isso. Sabe o que ele estava querendo dizer? O primo dele, da elite religiosa, o primo dele, famoso, chega para aquele primozinho dele e diz assim, eu sou menos do que um escravo, porque quem desatava as sandálias dos escravos. Ele falou, nem um escravo. Eu não sou digno nem de desatar. Veja, o cara falando isso acerca de Jesus. As renúncias, tudo que ele perde, tudo que ele abandona, gente. Tudo, a fama, o poder, tudo. Essa semana, gente, eu tive uma semana muito difícil. De cansaço ministerial. Você pensar assim, será que eu não tenho que parar? Será que não está na hora de outra coisa? Você fica falando isso. Você fica pensando nas coisas que você perdeu. Eu era o executivo de uma multinacional, ainda antes dos meus 30 anos de idade. O que vocês acham que um cara do Instagram, o que um cara fala assim? Eu tinha a melhor profissão dentro do mundo das vendas. Eu era o cara responsável pela metade do país, da Bahia até Manaus. O meu salário era um salário que ninguém na igreja aqui ganharia um salário desse. As equipes de venda, as coisas todas, eu abri mão disso no meu chamado. Eu me lembro que eu orando, perguntando, como é que vai ser da minha família? Eu estava na Tem de Tudo, ainda existe Tem de Tudo? Um armazém. Eu me lembro que eu estava no armazém, eu falei, Senhor, como é que eu vou abrir mão de tudo para ser? Porque o meu chamado dos pastores são diferentes do chamado de vocês. Nós tínhamos que abrir mão de tudo. Minhas filhas, a gente ia para final de semana, todo final de semana nosso era num hotel, eram as nossas viagens todas. E eu me lembro que eu fiz uma oração, Senhor, o que vai ser? E Deus falou falou para mim que através de Marília Ele iria me sustentar. O que viria a acontecer tempos depois? O Senhor cumpriu a promessa dele, amém, gente? Maria passou num concurso, é auditora da Fazenda, do estado de Pernambuco, aposentada agora. Mas veja só, e se eu tivesse aceitado a tentação
naquele tempo, de não entregar a minha vida, de não ver as promessas de Deus se cumprindo na minha vida. Se eu tivesse, não, eu vou fazer do meu jeito. Se eu tivesse feito isso, eu não estaria aqui. Eu estaria vivendo a minha vida, perdido na minha vida, vivendo as coisas que eu sonhava na minha juventude, porque meu chamado veio muito tarde. Eu não queria nem ser pastor, gente. E eu me lembro claramente aqui que eu estava nessa semana fazendo cálculos sobre a minha vida, fazendo cálculos sobre coisas, o que vai ser do meu futuro, o que vai ser disso, que a gente faz, não faz? E aí, gente, ao ler João Batista, viu assim, eu escolhi a melhor parte. Eu escolhi a melhor parte. Gente, eu descobri a pérola preciosa. Eu descobri onde a propriedade da pérola preciosa estava enterrada. E eu quis Cristo na minha vida, eu quis o que Deus queria para a minha vida. Eu não me arrependo de nada. É um futuro, para mim, mais inseguro, mas é o futuro que Deus queria para a minha vida. E quando eu leio João Batista, eu vou pregar para os pastores terça-feira, eu estou ministrando para os pastores aqui na terça, é João Batista que eu vou ministrar para eles. Porque o mundo não quer o êxito de João Batista. O mundo quer que a gente fique igual o pai, igual Zebedeu. E ainda cria igreja para que todo mundo fique igual o Zebedeu. Vá cuidar da sua vida e a gente ainda vai te ajudar para você ainda aumentar a sua empresa. É essa aliança com o mundo que o Senhor quer quebrar na vida da gente. Ele quer chamar a gente de todos os lugares para colocar o reino dele ali e que você coloque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as outras coisas serão acrescentadas. Para mim me quebranta ver o homem que entregou tudo e escolheu a melhor parte. Eu e você, nós precisamos chorar, clamar pelas nossas misérias, porque a gente acha que essas coisas do mundo são melhores que as coisas de Deus. Porque a gente trai Cristo pelos prazeres. A gente trai Cristo pelos sonhos. A gente perde família porque a gente gasta todo no trabalho. Veja só, o Senhor só queria coisas boas para a gente. Mas a gente vai desfazendo as coisas, vai piorando esse. Quando eu falo coisas boas, melhores. As melhores que Deus sabe que é melhor para a gente. A gente vai perdendo no nosso projeto pessoal. Essa igreja é muito pequena. Essa igreja tem que ver na simplicidade desse evangelho como as coisas mais importantes que ela tem. A principal coisa dessa igreja é que ela é capaz de pregar o evangelho no deserto. Aí não precisa de um grande recurso e um grande orçamento. A gente come mel silvestre. A gente come gafanhoto aqui. O que a gente quer é pregar o evangelho. Amém, gente? O que a gente quer é que os nossos amigos e os nossos colegas reconheçam a voz de Cristo, chamando eles e fazendo parte disso. Se você está passando por uma grande luta, não se desespere. Se você está sem emprego, ou se você está num péssimo emprego, Deus pode lhe sustentar se você colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Escolha as coisas do Senhor. Não venda a sua vida espiritual por nenhuma lentilha que o mundo tem para oferecer para você. Nunca na sua vida. Abandone qualquer sistema religioso que é o tipo de sistema que casa a gente com o mundo, que faz com que a gente bote um pezinho aqui, porque aí cai um negócio em cima da gente, a gente resolve os problemas da semana e a gente vai para o céu. Todo mundo com tudo em cima da semana. Abandone isso. Fala assim, eu quero o evangelho de Jesus na minha vida. Eu me arrependo e eu sigo aqueles discípulos do Senhor Jesus. Em nome de Jesus.